Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 21. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2014. O 21º arco de The Walking Dead é chamado de Guerra Total, parte 2. E aqui é o fim, a segunda parte da guerra contra Negan e os Salvadores. O volume 21 contém as edições de número 121 até a número 126. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Eugene e a sua equipe na fábrica de munição, confusos com o barulho de tiros do lado de fora, já que a fábrica ficava fora dos muros de Alexandria. Quando eles acreditavam que o pior já tinha passado, um dos homens decide sair da fábrica para se aliviar, mas o lado de fora estava cheio de caminhantes, que o devoram e começam a invadir a fábrica. Sem escolhas, todos fogem, mas no processo acabam dando de cara com Negan e os Salvadores. Enquanto isso, Rick acorda na enfermaria, dessa vez sendo tratado pelo Dr. Harlan Carlson de Hilltop, que estava ali para ajudá-los. Ele ficou desacordado por cerca de 1 hora e pergunta por Denise. Ela ainda estava viva, mas sofrendo com a infecção. Em breve, ela estaria morta, e Heath está ao lado dela enquanto isso, tentando passar o maior tempo possível junto de Denise. A situação era grave. A comunidade estava parcialmente destruída. Ezequiel e os membros sobreviventes do reino estavam prontos para ir embora, já declarando a derrota. Jesus estava do lado de fora com Nicholas e os outros, eliminando caminhantes que estavam nos arredores. E ao sair da enfermaria e ver o estrago, Rick fica extremamente abalado. Nesse momento, Nicholas aparece. Ele estava revezando com outras pessoas do lado de fora, mas precisava falar com Rick por um momento. Ele diz que decidiu ir embora. Ele quer ir para Hilltop, porque Alexandria não era mais segura nem para ele nem para sua família. E Rick concorda. Ele não vai impedi-los de partir. Na verdade, ele diz que todos deveriam deixar Alexandria. Rick vai falar com Ezequiel, que estava pronto para partir com o que restou dos seus homens. Mas Rick pede para pelo menos ele considerar ir para Hilltop primeiro. Fora que, da mesma forma que eles estão feridos, também estão os Salvadores, e eles podem usar isso ao seu favor. Logo depois, Jesus vai até Rick, revelando que Eugene e os trabalhadores da fábrica de munição desapareceram. Eles são muito importantes, mas se foram levados pelos Salvadores, não tem muito que Rick possa fazer. Ele só pode torcer para que Negan reconheça a importância deles e não os mate. Na enfermaria, Heath estava com Denise, até que ela finalmente para de responder. Denise estava morta e poderia voltar a qualquer momento como uma caminhante. Mas Heath não tinha coragem de dar o golpe final, então Michonne se oferece para fazer isso no seu lugar. E assim, depois da morte de Denise, um último funeral é realizado em Alexandria. Depois disso, todos se preparam para ir embora. Rick e Andrea estavam empacotando as suas coisas, e a única coisa que Rick deixa para trás é o telefone que ele usava para falar com a voz de Lori na sua cabeça. Rick não precisava mais daquilo. Assim, todos deixam Alexandria. Enquanto isso, Eugene era prisioneiro de Negan no santuário. Negan sabe que Eugene e os seus homens estavam produzindo munição para Rick, e queria que fizessem isso para ele agora. Mas Eugene se recusa, mesmo com Negan afirmando que iria torturá-lo, caso ele não cooperasse. Negan deixa o local, chamando Dwight e Carlson para irem com ele. E claramente desconfortável com toda a situação, Carlson o acompanha mesmo assim. Uma vez sozinho, Dwight volta para dentro da sala e fala para Eugene que tá do lado deles.
Eugene, obviamente, não acredita, já que, pelo visto, ele não ajudou Holly, fora que foi Dwight quem matou Abraham. Mas Dwight não nega nada do que fez. Ele não é uma boa pessoa. Ele apenas quer eliminar Negan e, pelo menos naquele momento, ele tem os mesmos interesses que Rick e os outros. E isso era o bastante. O problema é que Dwight não esperava que Carson voltasse ali também naquele momento. Ele ouviu toda a conversa. Só que, para surpresa de Dwight, Carson quer cooperar também. Ele também quer derrubar Negan, porque está cansado de viver com medo e quer reencontrar o seu irmão em Hilltop. E Carson tem certeza que muitos outros no santuário pensam igual a eles. Rick e os outros chegam em Hilltop. Uma vez de volta, Brianna conversa com Maggie sobre os suprimentos, porque com a adição do povo de Alexandria, a comida ficou mais escassa e pode acabar em cerca de 6 dias. Maggie ainda não acha que é a pessoa mais qualificada para liderar aquela comunidade, mas Brianna a lembra que, querendo ou não, ela derrubou Gregory, e agora todos olham para ela em busca de respostas. Fora que ela liderou o grupo para auxiliar Rick e os outros, e os trouxe de volta vivos. Todos agora buscam em Maggie uma figura de liderança, e com sorte, todos vão ver em Rick o mesmo que vem nela. Rick vai ao encontro de Andrea, que estava de vigia na muralha, e se sentindo seguro ao seu lado, ele dorme para se preparar para o dia seguinte. Ezequiel estava com Michonne e diz que ele vai lutar agora. Ele hesitou antes pelo que passou, mas precisa ser forte pelo seu povo, para que ninguém passe por tudo aquilo de novo. Então ele pede desculpas se decepcionou Michonne com a sua fraqueza. Sem ele perceber, Michonne sorri, satisfeita com essa demonstração de força de Ezequiel. Hit tem a sua perna tratada pelo Dr. Carson, que fica surpreso com as habilidades da falecida Denise, que foi capaz de tratá-lo mesmo quando tinha sido recém-mordida. E ele dá as suas condolências quando descobre que eles eram um casal. Olivia vai até Rosita, percebendo que ela estava preocupada com Eugene. Olivia percebe que Rosita estava nutrindo sentimentos por Eugene, mesmo que ela não quisesse admitir. Enquanto isso, Jesus estava lendo um livro, quando um homem chamado Alex aparece no seu quarto procurando por ele. Alex estava com saudades de Jesus, que pede desculpas porque ele tem se mantido distante depois de tudo que aconteceu. E entendendo isso, Alex se deita ao lado dele e pede para que apenas continue lendo, para poder ouvir a sua voz. Acontece que Jesus e Alex eram um casal. No dia seguinte, no santuário, Negan reúne todos do lado de fora, mostrando vários caminhantes amarrados numa parede. Ele lembra que todos os vivos também estão infectados, ou seja, quando morrerem, eles vão se levantar como mortos-vivos. Mas ao serem mordidos pelos caminhantes, de uma forma que eles não entendem, o processo é acelerado. Uma febre toma conta e os mata em poucas horas. Ou seja, os caminhantes são o maior perigo que eles precisam enfrentar, mas eles podem usar isso ao seu favor também. E ao dizer isso, Negan passa a Lucille no rosto de um dos mortos-vivos, sujando seu taco com o sangue infectado do caminhante. A ideia é que eles infectem todas as suas armas com os resíduos dos caminhantes, para assim, quando atacarem os seus inimigos, um único toque das suas armas pode ser o fim, mesmo que eles não ataquem para matar. Em Hilltop, Rick acorda no colo de Andrea, tendo dormido a noite toda, então ele agradece Andrea por ficar ao seu lado, mas pede que ela durma um pouco e descanse para o que pode estar vindo. Depois disso, ele vai até o ferreiro, Earl Sutton, lhe entregando um lanche e se apresentando apropriadamente. Ele está ali para pedir para Earl fazer algo que ele possa usar no lugar da sua mão perdida, e Earl diz que definitivamente pode preparar algo para ele. Logo depois dessa conversa, chegam em Hilltop o resto dos habitantes do reino. Rick tem uma reunião então com Ezequiel, Maggie, Andrea, Jesus e Michonne, os seus generais. A ideia era realmente reunir todos de Alexandria, Hilltop e o reino, e assim se fortalecerem em números.
Mas Rick também entende que, dependendo do ataque inimigo, ficar reunido num único ponto também pode ser arriscado. Jesus lhe contou sobre um local perto dali, uma pequena cidade com lojas e casas, as quais eles já limparam os suprimentos. Mas a ideia de Rick é levar todos que não podem lutar para lá e protegê-los usando ônibus como barricadas, que também podem ser usados para fuga caso seja necessário. O plano seria também levar um terço das suas forças para lá para cercar os salvadores quando atacarem. E fora isso, ali seria a sua rota de fuga caso o pior aconteça e Hilltop caia. Rick apenas espera que Negan demore um pouco para atacar, para que eles possam fazer essas preparações. O problema é que Negan já estava do lado de fora dos portões de Hilltop. O ataque dos salvadores aconteceria ao anoitecer. Enquanto os salvadores se preparam para atacar, no santuário, Eugene é libertado por Carson. Eles também libertam os companheiros de Eugene. E no caminho se deparam com Mark e Amber, que também, cansados de estarem à mercê de Negan, pedem para ir junto com eles. Em Hilltop, Andrea conversa com Maggie sobre como aquela vida as levou para posições que elas jamais imaginaram. Andrea nunca pensou que seria praticamente uma atiradora de elite, e Maggie nunca se viu como uma líder. Mas diferente de Andrea, que encontrou um novo amor em Rick depois da morte de Dale, Maggie não pretende encontrar mais ninguém. Enquanto isso, Sofia vai até Cor, perguntando se ele se lembra dela. E agindo de forma ríspida, Cor diz que não seria um esquisito de fingir que esqueceu dela em tão pouco tempo. E isso deixa Sofia magoada, então ela vai comer com os seus outros amigos. Enquanto todos comem, Rick e Andrea conversam sobre aquela comunidade, e até mesmo na possibilidade de ficarem em Hilltop. Mas Rick diz que não. Eles vão derrotar Negan e vão voltar para Alexandria para reconstruir a sua própria casa. E esse otimismo deixa Andrea contente. Rick diz que, apesar de tudo, não consegue ver Negan derrotando o que eles estão construindo ali. O problema é que esse pensamento é interrompido com a chegada dos salvadores. Cal e Eduardo avisam da chegada dos inimigos nos portões. Negan exigia ver Rick, mas Cal se recusa a cooperar com ele. Como resultado, Negan manda um dos seus homens atirar em Cal, o matando imediatamente. Mesmo assim, Eduardo nega que tenha qualquer Rick dentro da comunidade. Só que sem paciência, Negan manda todos se renderem logo, enquanto ordena que seus homens derrubem a entrada com um caminhão. Assim, a entrada de Hilltop é derrubada, mas não fica sem respostas. Imediatamente, os salvadores começam a ser metralhados pela aliança liderada por Rick. Aqueles que não conseguem lutar, incluindo Maggie por estar grávida, são levados para a casa principal, para o casarão, enquanto os outros lutam para defender a comunidade. Andrea leva Carl para ajudá-la nos combates, enquanto um tiroteio generalizado acontece com Rick e os outros se posicionando para evitar o avanço dos salvadores. Em certo momento, um companheiro de Ezequiel, chamado Marcus, é esfaqueado. Mas Michonne mata o inimigo e leva Marcus para ser tratado pelo Dr. Carson. Mas conforme a luta avançava e a noite começava a cair, Negan e Dwight conseguem chegar pelas laterais, conseguindo se posicionar atrás de Rick, Aaron e Nicholas. E dessa forma, Negan manda Dwight atirar em Rick com a sua besta, com as flechas que estavam infectadas pelos resíduos dos caminhantes. E apesar de hesitar, Dwight atira e acerta Rick no abdômen, num ponto não vital. Aaron imediatamente começa a atirar, mas Negan não se amedronta, porque agora Rick estava infectado e logo vai morrer. E sem Rick, aquela aliança estava acabada. Era a vitória de Negan. Eugene, Carson e os outros estavam numa van a caminho de Hilltop. Mas o trajeto estava totalmente escuro. Então, ao ligar a luz alta dos faróis, eles descobrem não apenas um grupo de caminhantes, mas também um atirador dos salvadores no prédio logo à sua frente. Eles tentam escapar dos tiros,
mas a van acaba sendo danificada e parando. Só que Eugene tem uma ideia e diz que vai conseguir tirar todos daquela situação desde que eles façam exatamente o que ele mandar. Enquanto isso, em Hilltop, a situação estava complicada. As luzes foram cortadas e agora tudo estava escuro. Rick foi atingido pela besta de Dwight, acreditando inclusive que ele o traiu. Nicholas carregava Rick até o casarão, quando um inimigo surge pelas suas costas e consegue fazer um corte em Nicholas, mas Jesus lhe dá cobertura. Nesse escuro, os salvadores se reúnem e se preparam para atacar mais uma vez. Só que Carl faz a cobertura. Assim, com a ajuda de Gregory, Jesus e Nicholas levam Rick para dentro da casa grande. Os salvadores partem para cima, com a intenção de invadir o casarão. Mas os inimigos são pegos pelas costas agora por Michonne, Ezequiel e os outros, que se aproveitam também do início da escuridão da noite e cercam os salvadores com os carros. Assim, eles forçam Negan a uma retirada. Enquanto isso, Eugene consegue liderar Carson e os outros indo atrás do prédio onde o atirador estava e o pegando de surpresa. Eugene lhe dá um soco que joga o atirador para baixo do prédio, o matando na hora. Eugene se sente mal, porque foi a primeira vez que ele matou uma pessoa viva. Mas Carson diz para ele não se sentir assim. Aquele atirador era Donnie, e ele não era uma boa pessoa. Negan recrutava esse tipo de gente, criminosos e assassinos, para ficarem nos postos avançados longe do santuário, das pessoas normais. Sendo assim, Eugene deixa de se sentir mal e diz para eles descansarem ali naquela noite e seguirem para Hilltop no dia seguinte. Ao amanhecer, Hilltop estava devastada e cheia de caminhantes. Jesus e Michonne ainda estão ali limpando a área, enquanto discutem sobre o que fazer a partir de agora. Eles, inclusive, acreditam que os salvadores recuaram, mas que estão por perto ainda, talvez montando acampamentos nos arredores da comunidade. Enquanto isso, dentro da casa, Nicholas sofria de febre. Rick também não se sentia bem, e o Dr. Carson estava confuso porque os sintomas da maioria dos feridos era como se estivessem sido mordidos por caminhantes. Do lado de fora, depois de eliminarem alguns mortos-vivos, Jesus e Michonne encontram algo e o levam até o Dr. Carson. Era uma faca dos salvadores deixada para trás, e ela estava banhada de resíduos das criaturas. Então o Dr. Carson entende que as armas usadas pelos salvadores estavam infectadas, o que significa que todos os que foram atingidos por elas, não importa a gravidade dos seus ferimentos, vão morrer. Nos arredores de Hilltop, no acampamento dos salvadores, Dwight pergunta por que eles estão assim em plena vista. E Negan explica que, enquanto eles estão ali tranquilos, àquela altura do campeonato, os seus inimigos já entenderam a situação envolvendo as armas infectadas. Então eles estão muito ocupados para lidarem com eles. Fora que Dwight acertou Rick, o que significa que ele também vai morrer em breve. E quando Rick morrer, o seu grupo vai cair e todos vão se render a Negan. Negan recebe o relatório sobre a fuga de Eugene e dos seus companheiros, e da traição de Carson, mas ele não se incomoda. A certeza da vitória é tanta que Negan acredita que em breve ele os terá de volta. Jesus e Michonne continuam limpando o Hilltop dos caminhantes, que estavam bastante numerosos ainda. Pelo menos eles têm uma boa notícia quando Eugene e os outros chegam, porque eles surgem trazendo também suprimentos e armas que eles pegaram do santuário. Dentro da casa, Nicholas estava nos seus últimos momentos de vida, ao lado da esposa Paula, se desculpando por não conseguir ficar mais tempo ao lado deles. Mas Paula o tranquiliza, dizendo que apesar de Nicholas achar que ele nunca fez nada de bom na vida, a sua família só está viva graças a ele. Do lado de fora, Rick, Carl e Andrea estavam no corredor, perto do pequeno Mickey, o filho de Nicholas. Mas o curioso é que apesar de ter sido atingido por uma das armas dos salvadores, depois dos primeiros socorros, Rick não se sente mais mal.
Pouco depois, Paula sai do quarto e abraça o seu filho. Nicholas estava morto. Rick decide sair para dar um espaço para a família, e ele dá de cara com Eugene, que revela que escapou e estava pronto para falar sobre tudo o que aconteceu no santuário. Enquanto todos saem, inclusive Paula e o Dr. Carson, para levar o corpo de Nicholas, Carl vai até Mickey e lhe dá um conselho. Ele diz que todos vão falar para ele se acostumar com esse sentimento de medo e tristeza, mas a melhor coisa a se fazer é ignorar todos. Mickey deveria sempre se lembrar desse sentimento, para não se esquecer do seu pai, porque é fácil se esquecer. Talvez Carl se referia a ele próprio, começando a esquecer o rosto da sua mãe. Rick chama os seus generais para outra reunião. Já se passaram 12 horas e ele não sentiu nenhuma febre. Todos que foram atingidos pelas armas infectadas dos salvadores morreram, menos Rick. E juntando isso com o fato de Dwight ter ajudado Eugene a escapar, faz Rick mudar de ideia e ser convencido de que Dwight realmente está do lado deles. Dwight atirou em Rick com uma flecha limpa, o ferindo, mas não o infectando. Dessa forma, ele conseguiu se manter leal e com seu disfarce ao mesmo tempo. Graças a isso, agora eles têm uma vantagem, porque Negan com certeza acredita que Rick morreu ou tá morrendo, então ele quer usar isso ao seu favor. Negan com certeza vai voltar lá esperando uma rendição, e eles vão se aproveitar disso para pegá-los de surpresa. Então Rick pede para alguns deixarem a comunidade por uma saída lateral que os salvadores não conheciam, para assim cercá-los do lado de fora, na frente dos portões. Michonne, Ezequiel, Jesus, Aaron e os outros fariam parte desse grupo. Carl queria ir também, mas Rick não deixa. Então, com tudo esquematizado, eles começam a se mobilizar. Depois de levar o grupo para fora da comunidade pela passagem lateral, Meg vê Earl trabalhando em algo e ele diz que não pode parar em tempos de guerra. Brianna vai até ela nesse momento, falando que muitos não estão mais tão assustados. Outros preferem ficar trancados em seus trailers, mesmo com o risco de serem pegos no fogo cruzado. Mas alguns, como elas duas, apesar de assustadas, estão levantando as suas cabeças para lutar também. O problema é que a conversa entre elas é interrompida quando Negan aparece na entrada de Hilltop, que estava bloqueada por um ônibus. E dessa vez, Negan diz que está ali para aceitar a rendição da comunidade, porque ele sabe que Rick e vários outros estão mortos. A princípio, ninguém responde, e perdendo a paciência, Negan manda que o novo líder deles apareça para que eles encerrem de vez aquela guerra. E para surpresa de Negan, é Rick quem aparece. A sobrevivência de Rick deixa Negan sem reação, que espera que ele seja um fantasma na verdade. Mas não era. Era o verdadeiro Rick, sozinho ali, pronto para uma conversa frente a frente. Negan volta a insistir que não queria ter feito tudo o que fez, incluindo a morte de Glenn, mas Rick o obrigou ao levar as coisas para aquele extremo. Mas Rick responde a isso chamando Negan de estúpido. Ele fala que eles estão construindo algo que pode levar toda a humanidade a trabalhar juntos. Isso poderia incluir até mesmo ele. Reconstruir a civilização ao mais perto possível do que era antes daquele apocalipse. Os inimigos deveriam ser os mortos, mas por pessoas como Negan, eles estão muito ocupados matando uns aos outros e aumentando o número de mortos, ou seja, dos verdadeiros inimigos. Rick e os outros lutam por isso, e eles já sabem como lidar com os caminhantes. A maior ameaça deles naquele momento era o próprio Negan. Negan insiste que, para viver naquele mundo, alguém como ele é necessário, para assumir o controle e colocar as pessoas na linha. Mas Rick volta a falar que ele não vê o todo. Ele quer metade dos suprimentos das outras comunidades? Tudo bem, desde que seja uma troca justa. Munição, equipamentos, roupas, tudo possível para uma comunidade ajudar a outra, ao invés de simplesmente tomar uma da outra. Uma rede de trocas que poderia ser o começo para reestabelecer a nova civilização.
A ideia é tão boa que Negan fica até sem palavras, sem saber o que dizer. E ele próprio começa a pensar nas possibilidades de até mesmo estabelecer uma zona neutra para que essas trocas pudessem ser feitas. Parece que Negan finalmente começou a ver as coisas do jeito de Rick. Só que as coisas não sairiam tão impunes assim. E ao perceber como ele abaixou a guarda, Rick chega perto de Negan e simplesmente rasga o seu pescoço com uma faca. Negan estava ferido, sangrando e incrédulo. Com isso, Rick declara o fim da guerra, mandando os salvadores recuarem e deixarem que eles levem Negan para dentro de Hilltop para ser tratado, antes que ele morra ali. Mas é Negan quem não iria se render facilmente. Então, mesmo com um corte no pescoço, ele parte para cima de Rick, começando assim uma luta entre eles. Dwight impede que os salvadores interfiram, mas o grupo liderado por Michonne aparece o cercando e um combate acontece. De um lado, Rick e Negan continuam se golpeando, e do outro, o grupo de Michonne continua enfrentando os salvadores. Andrea se posiciona para ajudar, e durante a luta, Negan ainda consegue superar Rick no corpo a corpo, já que ele só tinha uma mão, e assim Negan quebra uma perna de Rick. Só que, com tanto esforço, acelerando a perda de sangue, Negan perde a consciência. Enquanto Negan cai desacordado, Dwight se revela contra os salvadores, salvando Ezequiel. E rapidamente ele se aproxima de Rick e de Negan, pegando a Lucille e declarando a si próprio como o novo líder dos salvadores. Dessa forma, ele diz para todos abaixarem as armas e recuarem, afirmando que eles não precisam mais viver com medo de Negan. Com isso, os salvadores abaixam as suas armas. O Dr. Carson, ao lado de Meg e Carl, vai ao socorro de Rick, mas ele manda que Negan seja tratado primeiro, porque ele quer Negan vivo. A guerra contra os salvadores acabou. E com tudo mais calmo, Rick agora estava na enfermaria e declara para Andrea, Carl e Meg que eles não devem matar Negan. Se fizerem isso, não vão ser melhores que ele. Eles matam só para sobreviver. Uma execução pública, por mais que Negan mereça, depois de tudo que fez, só iria piorar as coisas. Eles precisam ser melhores para seguir reconstruindo a civilização. Esse é o sonho de Rick. E apesar deles não gostarem de deixar Negan vivo, todos concordam. Meg até mesmo diz que Glenn concordaria com isso. Logo depois, Rick faz um discurso para toda a população, sejam os habitantes de Hilltop, Alexandria, do reino e até mesmo do santuário, que agora estão ali sob o comando de Dwight. Todos esses lugares podem trabalhar juntos a partir de agora, porque sempre vai ter um inimigo. E esse inimigo deve ser sempre os mortos-vivos. E todos deveriam lutar juntos contra os caminhantes. Assim, eles podem restabelecer a civilização. Depois do discurso, Michonne leva Rick até a cama para descansar. E ele aproveita para perguntar o que ela vai fazer agora. Se vai voltar para Alexandria com eles ou vai viver com Ezequiel no reino, revelando saber que eles estão juntos. Mas a conversa é interrompida quando Rick percebe que não viu Carl por ali. Acontece que Carl estava diante do inconsciente Negan, pronto para matá-lo. Ele acha que Rick está errado, mas o seu pai explica que eles precisam fazer dessa forma. Se eles matarem Negan agora, desse jeito, desarmado, eles não serão melhores que ele. Na verdade, serão piores, porque pelo menos Negan poupou tanto a vida de Rick como de Carl em momentos que ele poderia tê-los matado. E mesmo indignado em deixá-lo vivo depois de tantas pessoas que Negan matou, Carl decide confiar no pai e deixa o local. Depois que todos saem, Rick fica sozinho com Negan, que já estava acordado. Ele ouviu tudo e sabe que Rick pretende mantê-lo vivo. Então Rick diz que eles vão reconstruir tudo o que Negan quase destruiu. E Rick quer mantê-lo vivo para que ele veja o que estava impedindo de ser feito. Mas Negan não foi perdoado.
ele ficará aprisionado pelo resto da sua vida. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 21º volume de The Walking Dead é muito bom. É o grande encerramento da guerra e dos conflitos contra Negan. A narrativa é muito boa, mais uma vez fazendo uma certa distração do roteiro, onde os personagens criam planos, mas na vida os planos não saem como a gente quer e tudo tem que ser no improviso, e The Walking Dead faz isso muito bem. A única coisa é que fica um gostinho amargo no final com Negan ainda vivo. Mas para quem conhece a história, sabe que isso vai gerar várias ótimas consequências pro futuro. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha o vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.